E aí, meninas, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live hoje com o plano de aula do terceiro ano. Então eu vou seguindo aqui falando com vocês. A gente vai trabalhar com o terceiro ano e eu coloquei o título do terceiro ano Sons. Por quê? A gente vai trabalhar a questão de, deixa eu ver, eu coloquei ciências aqui nessa primeira atividade e língua portuguesa. E o de ciências que vai conduzir o nosso tema, produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar variáveis. Eu coloquei para vocês como tem início essa atividade aí. Tem um vídeo aqui, tem um link aqui no PDF de um vídeo do Palavra Cantada com aquela brincadeira dos copos. Não sei se vocês já viram. É que você pega o copo de boca para baixo, bate na mesa e bate palma, e daí ele faz um ritmo. A ideia é fazer um ritmozinho com esses copos. E daí tem aquela música do Palavra Cantada que faz e eles ensinam passo a passo. Então aí fica bem legal você levar os copos, fazer eles brincarem, tentar fazer esses sons com os copos. E a partir disso, aí você traz vários objetos, que pode ser de um por um, vendo o olho, aí você bate para aquela criança tentar descobrir. Você pode fazer o som dos objetos escondido, para ninguém ver, para quem vê quem descobre que objeto é. E você vai fazendo esses sons com os diferentes objetos, com madeira, metal, sei lá, plástico, você vai fazendo os sons e daí pergunta para eles, isso daqui lembra qual instrumento, o que parece esse daqui? E vai anotando essas informações. Aí, junto com ciências, eu falei que a gente vai fazer língua portuguesa, né? Então, como que vai fazer? Você vai pedir para eles fazerem a descrição de tudo que aconteceu, dessa questão de ver o vídeo, de aprender a fazer o ritmo ali com os copos, depois de você pegar os objetos e eles tentarem descobrir que objeto que fazer a conexão com os instrumentos. Então, você vai fazer eles fazerem uma descrição para você, que pode ser por meio de texto, ou se a turma, a minha turma do terceiro ano não escreve texto ainda, então eles podem fazer uma frase, ou ainda, se eles não conseguem, não estão ainda formando frase, eles podem escrever uma palavra, duas palavras ali do que chamou atenção para eles. Lembrando que isso você pode fazer em várias atividades quando eu falo de produção de texto. O meu aluno, não são todos que vão estar escrevendo texto, então tem alguns que só escrevem frase, então esses aí vão escrever frase. Tem alguns que só conseguem as palavrinhas, então esses vão fazer palavrinhas. E ainda, se tiver uma defasagem grande, porque a gente sabe que tem crianças com dificuldade de aprendizagem, não tá conseguindo nem juntar as letras, então vou pegar uma palavra lá do meio desse contexto aí que a gente trabalhou e vou trazer para eles para falar do som da letra, para falar como que forma essa letra. E você pode separar sempre em grupos para fazer essas atividades, ou por dificuldade, todo mundo que vai fazer o texto vai fazer nesse grupo, todo mundo que vai fazer a frase nesse grupo, quem vai fazer a palavra no outro grupo. Ou, se você tiver aí com a turma um pouquinho mais avançada, você pega os que sabem mais para ajudar os que não sabem. Mas como que você vai fazer isso, sendo que eles só querem escrever, né? Quem sabe mais quer fazer pelo amigo. Você vai criando uma cultura deles aprenderem a trabalhar em grupo. Antes de começar, você já explica como que faz, que você tem que respeitar a opinião do outro, que você tem que tentar tirar o que o outro entendeu para colocar ali no papel. Então, é um trabalho assim a longo prazo, que você tem que criar essa cultura deles saberem trabalhar em grupo, em dupla. Você tem que ir fazendo isso sempre, se você tem essa vontade de que o grupo funcione, né? Então, basicamente seria isso, eles fazerem essa produção de texto, contando aí como que foi essa atividade que vocês fizeram em sala de aula. E aí você vai pro quadro para correção. Eu sempre falo pra gente fazer a correção no quadro, porque daí fica mais fácil do que você pegar e ficar corrigindo um por um. Se você quiser corrigir um por um, tudo bem, nada impede. Mas eu sempre falo pra você escolher um dos textos, colocar no quadro, com os erros mesmos. Coloca no quadro do jeitinho que a criança colocou no papel, e daí você vai fazendo a correção com toda a turma, explicando pra eles como que teria que ser. E você pode escolher um texto, cada vez escolher de uma criança diferente, né, quando você faz essa atividade, ou até fazer um sorteio, pedir pra turma, qual o texto que vocês querem, qual que ficou mais legal, daí vocês leem todos
e eles votam qual que ficou mais legal. E assim você pode fazer, independente da maneira que você vai escolher para colocar o texto lá para correção. A segunda atividade é uma atividade de história. Fala sobre identificar os grupos populacionais, fala da migração aí da vida rural e urbana. Então, coloquei também um vídeo aqui que fala sobre os fenômenos migratórios, para eles entenderem por que o povo lá saiu do campo e veio para a cidade. São todos vídeos curtinhos quando eu coloco assim, gente, para vocês trabalharem com eles. E aí, eu fiz as atividades aqui, ó. Essa daqui eu fiz colorida, bem simples, gente, só para eles anotarem. Essa daqui, qual que lembra a vida urbana? Daí eles vão fazer um xizinho no urbano. E aí, eu fiz também assim, ó, para você poder escolher. Eu quero que eles tenham contato assim mais colorida, mais legal, ou eu quero que eles pintem. Tem essas duas opções lá no PDF, para eles fazerem esse trabalho de identificar o que lembra a vida urbana, o que lembra a vida rural. Só que depois eu olhando para se dava para explorar mais essa atividade, né? E o que dá para fazer? Depois eles recortarem e fazerem um livreto, como eu falei do plano de aula do segundo ano, faz um livreto e cola no caderno, ou faz uma espécie de livro, entre uma imagem e outra eles podem pôr uma frase que representa essa imagem, então fica um livro com várias páginas. O livro é só recortar mesmo, colocar a cola bem aqui, ó. Deixa eu mostrar que eu fiz no plano de aula do segundo ano, pra quem não viu. Ó, essa daqui seria do plano de aula do segundo ano. Eu só coloquei cola aqui e daí fiz as páginas. E daí você faria com essa atividade aqui, pra não ficar só a atividade que eles marcaram, né? Por que é importante? Porque quando eu saio um pouco da folha e faço de construir algo, isso também vai lá para a memória do longo prazo da criança, porque ele fez algo diferente, ele montou, então ele usou, né, a mão ali para fabricar, digamos assim, algo, e isso ajuda eles a memorizarem mais. Então você poderia fazer aí essa questão, né, escrever algumas frases ou palavras que representem as imagens, que representem a vida urbana, que representa a vida rural. Essa seria a ideia. E a atividade número 3, geografia. Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade ou no campo. E aí eu coloquei aqui, começar a conversar com eles, o que tem lá de interessante aí no bairro de vocês, na cidade de vocês, que grupos que tem. Então, pode ser que tenha igreja, pode ser que tenha grupo de dança, grupos de esporte, e conversando com eles. O que tem, outra questão, quem que morava em outras cidades, que tinha uma cultura diferente, você pode trazer um mapa e mostrar as outras cidades, com certeza tem um ou outro que morava em outro lugar, e vocês irem procurando, isso de procurar no mapa é bem legal também. E aí você faz a lista ali desses grupos que tem, esses grupos sociais. Se tiver pouco aqui, fala para identificar da sua região, porque a BNCC é muito assim, né? Tem que falar muito ali do teu lugar para depois partir pro mais amplo. Mas aí você começa a falar para eles em outros lugares o que tem e trazer ideias para que tenha mais conteúdo para você fazer a atividade. Porque a ideia da atividade é assim, você fazer a lista dos grupos e aí eles têm que falar as características. E você também vai escrever no lado ali as características. Isso tudo num papel, de preferência podia ser uma cartolina, algo assim, um papel grande, papel craft talvez. E você vai escrevendo do lado as características. Aí o que vocês vão fazer? Vão recortar só o lado dos grupos, você vai dobrar e vai sortear. Cada um vai pegar, por exemplo, grupo de dança, ele vai ter que falar qual que é a característica que vocês anotaram lá, que tem a ver com o grupo de dança. A igreja, qual que é a característica que vocês colocaram lá na atividade? Ele vai ter que falar. E assim você vai fazendo. Por isso que eu penso que tem que, talvez, se for uma cidade pequena, não vai ter tantos grupos assim. Então é bom você puxar quais mais grupos que tem na sociedade, que poderia ter qual grupo vocês gostariam que tivesse aqui, e vai desenvolvendo dessa forma. E aí, como sempre, tem que ter uma atividade de matemática, né, gente,
poder fechar em um plano de aula com todos não, mas com a maioria dos componentes curriculares. Então, a matemática é a questão dos números até a unidade de milhar. Coloquei aqui também um vídeo para você ver, pode passar para eles ou você relembrar aí como ensinar para eles. Você pode usar aquele quadro valor lugar que tem a unidade, dezena, centena e unidade de milhar para eles fazerem algumas atividades. E tem o PDF também da atividade de matemática relacionando aí com a população. Por quê? Para poder fazer aí um link do que vocês estão trabalhando. Então, lá, por exemplo, tem uma cidade tem 5.000 habitantes. Quantas unidades de milhar tem nessa cidade, sabe? Para eles fazerem essa relação e aí assinalar a resposta certa. Então, são 4 atividades que eu coloquei nesse plano de aula. Nesse plano de aula, eu não coloquei uma história, como eu fiz nos outros, né? Vamos falar de um livro. Não, isso aqui foi a partir de uma atividade, que é a atividade dos copos, que você vai fazendo os sons. Aí, até eu falei que a gente tinha que guardar a informação, né? Anota a informação sobre que tipo de instrumento que o som ele parece, né? Parece uma bateria, parece um piano, para você também poder falar depois nos grupos, se tem grupo de dança, que instrumentos que eles tocam, aí você vai sempre norteando, assim, fazendo uma conexão de um assunto com o outro, para eles irem entendendo mais ou menos por que eu puxei aquele assunto, como que está acontecendo aquele assunto. Então, da matemática eu falei da população, daqui da migração eu tento colocar junto a questão do som. Assim, quando o tema não é uma história, é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim dá para fazer. Foi a forma que eu encontrei de fazer esse aqui do 3º ano. Então, é isso, esse plano de aula. Eu vou depois disponibilizar lá, terminando a live aqui, eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp os PDFs para vocês poderem baixar. E é aquilo que eu sempre falo. Você não precisa seguir a risca o que está aqui. Se uma coisa ou outra te deu um insight, você fez uma atividade que você aproveitou super bem, já valeu a pena. Se algo que eu falo aqui com relação à organização dos grupos, o que eu sempre falo de você começar limpando a memória de trabalho, ou sei lá, algo que eu falo é que se você pegar uma coisa de tudo que eu falo, você pegar e você implementar e fizer sentido para você, pra mim já vale muito a pena, porque o que realmente é significativo é quando você põe em prática e consegue ali ter algum proveito disso que eu tenho que falar. Lembrando que no domingo eu vou fazer uma live aí para abrir para vocês me contarem se vocês estão colocando em prática, se tá dando certo, o que mais que vocês fizeram, pra gente poder ter essa troca que é sempre importante. Eu cresço com essas trocas, vocês crescem também, quem estiver assistindo cresce, então é legal a gente fazer esse movimento aí, tá bom? Então, acho que por hoje é isso, o plano de aula ficou bem simples, eu achei que de todos esse foi o mais simples, mas deu para abordar bastante códigos, porque língua portuguesa, você tem ali várias construções que você tem que fazer, e quando você vai corrigir qualquer texto, formular as palavras, você pode usar esses diversos códigos, então lembrem sempre disso, tá bom? Eu acho que por hoje é isso. Obrigada por todo mundo que esteve aí assistindo. Acho que não temos comentários. Peraí, que parece alguma coisa aqui. Não. E é isso, meu povo. Até a próxima.